Vamos ver alguns fatos sobre as desigualdades sociais, iniciando com as desigualdades em relação à cor ou raça. Então, o que são desigualdades sociais? São as desigualdades que interferem justamente no acesso às melhorias que a sociedade dispõe. Então, para haver acesso é necessário um certo valor financeiro para que as pessoas possam ter, ou reconhecimento, para que a pessoa possa ter acesso àqueles benefícios da sociedade que cada vez mais há um crescimento nessa diferença entre as pessoas que mais têm acesso aos recursos da sociedade em relação aos que menos têm acesso. Então vamos ver alguns fatos em relação às diferenças sociais ou desigualdades sociais em relação à cor ou raça no Brasil, com dados de 2019 do IBGE. Então, em relação ao mercado de trabalho, como se dá a diferença entre pretos, pardos e brancos em relação ao mercado de trabalho aqui no Brasil? Em relação à força de trabalho, a população desocupada e a população subutilizada. A força de trabalho é a quantidade de pessoas disponíveis para o trabalho. Então, a parte vermelha indica os brancos e a parte azul a população preta ou parda. Então, você observa que a força de trabalho no Brasil é maior a preta e parda em relação à população branca. E mesmo assim, eles representam a grande maioria de desocupados. 64% da população preta ou parda estão desocupados em relação à força de trabalho dos brancos, que fica em torno de 34,6% dos brancos estão desocupados. A força de trabalho subutilizada aumenta ainda mais a diferença. A força de trabalho subutilizada é justamente aquela que não é aproveitada para uma função que ela poderia oferecer. Não é aproveitada. Então, 66% da população, da força de trabalho no Brasil que está sendo subutilizada é de pretos ou pardos. Em relação à taxa composta de subutilização, de acordo com o nível de instrução, nós temos aqui um total de 29% da força de trabalho subutilizada contra 18,8% da força de trabalho subutilizada dos brancos. Então, grande maioria negro. Aquelas pessoas sem formação fundamental completa, os negros também são a maioria, fundamental completa e médio incompleto também, então sempre vai haver essa maioria, o superior. Os negros também são maioria em relação à força de trabalho subutilizada, que é justamente aquelas pessoas que se formam, porém não ocupam uma função voltada para aquilo que ela se formou. Então é justamente isso. Subutilização da força de trabalho. Ela tem funções, tem formações, mas não é aproveitado como deveria ser aproveitado. Então, os negros e pardos são menos aproveitados ainda do que os brancos. A ocupação informal, que são aqueles, não são empregos, são ocupação, a pessoa são ambulantes, são vendedores de cachorro-quente, que não têm um registro formal no Ministério do Trabalho. Essa é a população informal, ou ocupação informal. Então, o que nós temos aqui na região Nordeste, na região Norte, há uma grande quantidade da ocupação informal. Na verdade, entre os brancos, 52%, entre os negros, 57%. Mesmo entre os brancos, a ocupação informal é muito grande, então existe aí uma taxa de emprego formal muito baixa nas regiões norte e nordeste do país. E pior ainda na região norte, onde 61% dos negros estão
com ocupação informal, não tendo nenhum tipo de direitos legais ou benefícios sociais vindo do Estado, devido a essa informalidade. Em relação ao sexo, os homens informais também são maioria negros em relação aos brancos, e as mulheres são mais ainda. Existem mais mulheres pretas ou pardas, com ocupação informal, inclusive, do que os próprios homens. Então, além do preto ser mais discriminado, a mulher preta ou parda é mais discriminada ainda do que o homem preto ou pardo. Em relação ao salário, é justamente os cargos semelhantes que são ocupados pelas pessoas, também há uma desigualdade muito grande em nosso país. A gente observa aqui que em relação à mulher preta ou parda e em relação ao homem preto ou pardo, elas recebem 79% do salário do homem preto ou pardo. Então, as mulheres pretas ou pardas ainda são mais discriminadas do que os homens pretos ou pardos. Em relação a homem ou mulher, mulher e homem, a mulher, de maneira geral, recebe 78% em relação ao trabalho do sexo masculino. Então, ainda existe na atualidade esse preconceito dentro de uma empresa de a mulher ser empregada no mesmo cargo e receber um salário menor. Isso não acontece nos cargos públicos, visto que aquele cargo público, por lei, tem que ser igual. Então, um diretor de uma escola, por exemplo, recebe o mesmo salário de uma diretora de escola, como professor, professora também é a mesma coisa. Então, em relação a cargos públicos, isso não vai acontecer, mas em relação a empregos no setor privado, isso ainda acontece de maneira muito intensa ainda no nosso país. Em relação à mulher branca e o homem branco, a coisa vai começando a piorar. A mulher branca recebe 75% do salário que o homem branco recebe. Aí, do homem preto ou pardo em relação à mulher branca, ainda o homem preto ou pardo recebe menos do que a mulher branca. Então, é uma disparidade aí preconceituosa em relação à pessoa por ser de etnia ou raça preta ou parda. Aí a situação vai piorando quando chega em relação à mulher preta ou parda com a mulher branca, 58%, pretos e pardos de uma maneira geral em relação a brancos são 57%, e a situação pior é justamente em relação à mulher preta ou parda em relação ao homem branco. Então o homem branco está no mercado geral, no mercado privado, com um salário de 44% o que o homem branco recebe, isso na mesma função. A desigualdade vai aumentando cada vez mais quando a relação de uma pessoa para outra modifica. O rendimento por hora trabalhada é justamente quanto o trabalhador, o chefe da família, aquele que tem a renda maior, recebe por hora. Então essa relação vai ser dessa maneira. No total, os brancos recebem por hora R$17, enquanto que os pretos R$10,10. Isso aqui é em real. Em relação às pessoas sem instrução ou com nível fundamental incompleto, vão receber aí R$8 os brancos e R$6 os pretos. Com fundamental completo e médio incompleto são R$9 o branco, R$7 o preto. Médio completo, R$12 o branco, R$9 o preto, e superior completo, R$32. A diferença é maior no nível superior, onde os brancos recebem em média R$32,80 por hora trabalhada, em relação ao preto ou pardo, que recebe R$22,70 por hora trabalhada. Isso reflete justamente aquela questão da subutilização das pessoas, da força de trabalho, que justamente a pessoa é formado, mas não ocupa aquela função justamente por preconceito de alguma empresa que não absorve aquela força de trabalho formada de pessoas
pretas ou pardas e dar preferência a pessoas brancas. Existe ou existiu várias políticas para melhorar a situação, ou diminuir as desigualdades entre pessoas brancas e pessoas pretas. Porém, isso foi aplicado muito em relação à formação das pessoas nos cursos superiores, dando bolsa, ampliando as vagas universitárias, mas criando cotas para negros, pretos e pardos, mas isso acarreta justamente um incremento na desigualdade, não vai combatê-la. O que poderia combater essa desigualdade era justamente o investimento no ensino fundamental, da igualdade de condições desde a formação básica para todas as pessoas, independente de sua cor, gênero ou sexo. E aí sim poderia concorrer de igual para igual e dessa forma queria poder combater as desigualdades e não apenas jogando as pessoas na universidade acreditando que aquilo ali vai diminuir as desigualdades.